Fala, minha gente! Muito bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Obrigado por receber nosso time na sua casa. A partir de agora, as notícias de Santa Catarina. Bom dia, dona Gabi Rabasco. Chegamos, Fernando Machado. Ótimo dia para você, para quem está em casa nos assistindo. Boa quarta-feira para todos nós e vamos juntos até 1h15 com as principais informações aqui de Santa Catarina. Estamos ao vivo para todo o estado. Alô, Criciúma, Joinville, Blumenau. Bom dia, Itajaí, Grande Florianópolis, Lages na Serra. Vamos juntos até 1h15. E eu começo com polêmica aqui em Santa Catarina envolvendo o fechamento das barragens. Essa história ainda vai render. Um vereador teria pago R$60 mil do próprio bolso para contratar técnicos para fazer o conserto de uma comporta e fechar a barragem. Mas afinal, o governo do estado e a Defesa Civil estavam sabendo desta ação? Como foi executado este serviço? As pessoas que fizeram o trabalho tinham especialidade para tal? É o que a gente vai repercutir ao vivo, entrevistando o próprio vereador e também a Defesa Civil. Polêmica também com relação à antiga rodoviária de Florianópolis. Este é o prédio. Agora, um dos comerciantes afirma que é proprietário do local, espaço público, e que teria até mesmo a escritura para comprovar a posse. Já já todos os detalhes. Os comerciantes estão tendo que sair do espaço. E a gente segue por aqui com as principais informações da chuva que ainda atinge Santa Catarina, viu, dona Gabi Rabasco? Por isso, as praias ficaram cheias de entulhos trazidos pela maré alta. A limpeza já começou e deve ser finalizada ainda esta semana em algumas delas. A gente te mostra todo esse trabalho. E tem a previsão do tempo, a chuva diminuiu consideravelmente em Santa Catarina nesta quarta-feira, mas ainda tem previsão para bastante volume de chuva previsto. Os próximos detalhes da previsão do tempo a partir de agora, aqui no SCC Meio Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Vamos lá, já com as primeiras informações da previsão do tempo nesta quarta-feira, para você programar a sua tarde aqui com o SBT. Deixa eu ver, Joinville, como é que tá o tempo por lá? A Gabi vai mostrar região por região como é que tá neste momento, 11h32, e já trazer para você de casa a previsão para esta tarde. Joinville, sem chuva, Gabi. Sem chuva neste momento em Joinville, algumas nuvens no céu, a gente até vê uma pequena brechinha ali do sol, mas bastante nuvens neste momento. Não chove nesta quarta-feira em Joinville. Agora vamos para Blumenau, no Vale do Itajaí. Em Blumenau também um dia bastante nublado, muitas nuvens no céu de Blumenau nesta quarta-feira. Imagens ao vivo de Blumenau. Agora vamos para a próxima cidade, vamos para a previsão do tempo. Hoje, mais uma vez, pode levar o guarda-chuva. O tempo ele vai continuar assim, fechado em todas as regiões catarinenses. Entre o oeste, meio-oeste, Planaltos e parte do Alto Vale do Itajaí, a quarta-feira será de pancadas de chuva e temporais isolados. Já nas demais regiões aqui de Santa Catarina, a chuva até pode vir, mas será de uma forma mais rápida. Ou pelo menos isso pode acontecer no fim da tarde em forma de garoa, intercalando ali com períodos de melhoria. E é importante ter atenção, porque choveu muito nos últimos dias, então continua o risco para deslizamentos e também inundações. Em relação às temperaturas, a máxima pode chegar a 26 graus no oeste, aqui de Santa Catarina, e a mínima pode chegar a 17 graus no Planalto Norte, Vale do Itajaí e o norte de Santa Catarina, a máxima é de 18 graus. Aqui para Florianópolis não tem tanta amplitude térmica, a mínima de 17, a máxima de 20 graus. Já para a Serra Catarinense, mínima de 12, máxima de 19 graus. Daqui a pouco eu trago a previsão do tempo completa para hoje e também para quinta-feira.
Agora nós vamos falar de esporte. A Dominique Cabral já está por aqui, né, Domi? Bom dia para você. Boa quarta-feira, Brasil perdeu. Ai, Domi, que tristeza. Bom dia, Gabi. A gente fala rindo, mas realmente é uma tristeza, né? Então vamos falar dessa partida, porque essa data FIFA não foi do jeito que a gente esperava. O Brasil começou empatando com a Venezuela e agora sofreu uma derrota para o Uruguai. Então bora ver os melhores momentos desse jogo. Uruguai e Brasil fizeram um primeiro tempo de forte marcação dos dois lados. Muitas trocas de passe, mas com a bola passando longe das áreas. A primeira finalização de fato do duelo aconteceu aos 41 minutos, quando Max Araújo cruzou para Núñez marcar de cabeça para os uruguaios. Depois disso, Neymar sentiu o joelho e precisou ser substituído. No segundo tempo, o Brasil não melhorou muito e viu os uruguaios criarem as melhores chances da partida. A seleção ainda podia ter empatado quando Rodrigo cobrou falta e a bola ficou no travessão. Mas os donos da casa continuaram indo para cima e conseguiram ampliar quando Núñez passou no meio de 3 brasileiros e tocou para La Cruz, que só precisou empurrar a bola para as redes, para assim fazer 2-0. Dali em diante, com a demora das substituições, a seleção não fez mais nada e amargou sua primeira derrota para os uruguaios em 22 anos. Então o Brasil derrotado pelo Uruguai por 2-0. Ainda hoje a gente vai falar de Mundial de Futevôlei que acontece essa semana aqui em Santa Catarina. Balneário Camboriú terá um centro de desenvolvimento de futebol da CBF. E ainda como estão os brasileiros na briga por uma vaga na elite do surf. Tudo isso vocês já sabem, né, Gabi? 12h40. Exatamente. A gente espera, então, daqui a pouquinho, todas essas informações do esporte. Então tá, Tá Gabi. bom? Até já! Seguimos aqui com o SCC Meio-Dia. Fernando. Roberto Azevedo agora, com as primeiras da política. Oi, Roberto, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Vem bomba por aí. Conta pra gente. Muita bomba. Nós temos um caso relatado por um portal lá de Blumenau, o Informe Blumenau, fez uma entrevista com o vereador alemão de Blumenau, esse é o nome que ele coloca, e ele diz que ele pagou para ter a reforma da barragem norte de Ibirama, e José Boatê cometia um erro histórico, porque foi Ibirama, José Boatê se emancipou. Então, ele diz que ele e um grupo de amigos colocaram a barragem em operação e que ele tirou dinheiro do bolso dele para fazer essa operação, inclusive com pagamento de solda, pessoal para soldar o material, porque realmente havia sido vandalizada a estrutura lá da barragem de José Boatê. É uma situação que precisa ficar esclarecida. Tá, o que a Defesa Civil tem a ver com esse episódio? O governo do estado tinha conhecimento que foi na base da improvisação e põe improvisação nisso, que um grupo de pessoas de Blumenau reativou a barragem? Onde é que está a expertise? A gente quer esclarecer, a gente não está declarando nada, a gente quer esclarecer. Nós ficamos mesmo à mercê de uma improvisação, de uma atitude cívica de pessoas que não estavam habilitadas para fazer esse serviço? Há também a informação dita por esse grupo e por outros que não existe ninguém habilitado hoje no Estado para fazer essa operação da barragem, mesmo dentro da Defesa Civil. É muito, sabe aquela história do queijo suíço? É muito furo para ser preenchido e nós podemos ficar indignados o quanto quisermos ou até mesmo preocupados, porque esse fato ocorreu. Neste momento, vale a palavra do vereador de Blumenau, que disse tudo isso. Nós estamos tentando um contato com ele, ao vivo, e também com a Defesa Civil, para que sejam esclarecidos esses pontos. Mas, desde já, a gente pode dizer que, realmente, quem, no Alto Vale do Itajaí ou no Médio Vale do Itajaí, reclamou dessa história da operação das barragens, sem saber, tinha toda e qualquer razão. Muito bem. Roberto, ainda sobre este assunto, nós vamos ouvir o vereador, está confirmada, a direção acabou de me passar aqui. Nós vamos acompanhar o que diz o vereador de Blumenau e também estamos em deslocamento até a Defesa Civil.
A gravidade disso tudo, gente, e por isso a preocupação de esclarecer os fatos neste momento, é que a gente está falando de uma barragem que poderia promover alagamentos ou retê-los, dependendo da atividade que lhe foi imposta. E aí, diante dessa discussão, abre, fecha comportas, como que uma equipe de um vereador, que não pertence ao governo do estado, não passou por licitação, vai lá e coloca a mão numa barragem, numa estrutura dessa, numa ferramenta dessa tão importante? Tomou a iniciativa. E por que o fez? Tomou a iniciativa. Qual era o interesse naquele momento de consertar a barragem? Então, esclarecer. Hoje a gente esclarece essa situação, até porque a gente sabe que uma estrutura dessa, né, ela pode evitar grandes prejuízos, e o contrário também é verdadeiro, né? Onde a barragem pode soltar água ou pode armazenar água demais. Fernando, a barragem de José Boatê é uma das maiores, se não a maior, da América Latina. Para aquele objetivo, retenção de água, porque existe muita barragem grande que faz parte do conjunto de uma hidrelétrica ou de uma PCH, que é uma pequena central hidrelétrica. Mas aquela ali não é para produzir energia, ela é simplesmente para deter o fluxo do rio, para segurar o fluxo do rio, segura, quando chega, começa a verter a água, aí dá uma abertura nas comportas, é um trabalho feito a partir do regime do rio. Então, imagina, nós estamos sujeitos a qualquer coisa. O problema não foi a atitude que teve um resultado, foi o grau de improvisação. Nós não podemos viver dentro da improvisação. E é bem verdade que a gente também não pode sair aqui responsabilizando um ou outro, e aqui não é usar a expressão de agora, passar pano, mas o governador de Santa Catarina é o responsável pela situação atual, mas ele não é responsável pela situação da barragem, que está 11 anos assim. 11 anos que a barragem não era usada, até porque vandalizaram a casa de máquinas e destruíram. Quem fez? Foram os indígenas? Foi outra pessoa mal intencionada? Não se sabe ainda, mas só foi feita essa operação, inclusive para soldar, porque a barragem foi vandalizada. Ainda hoje, o vereador que alega ter consertado a barragem para o fechamento das comportas e também a Defesa Civil representando o governo do estado, o Roberto volta já, porque agora eu preciso falar de uma rodovia aqui em Santa Catarina que está com problemas no Planalto Norte. É a rodovia 280. Eu vou conversar agora com a Jade Olímpio ao vivo, 11h42 da manhã aqui no SBT, porque teve interrupção do trânsito. Nesse momento, como é que está a situação por aí na 280, hein? Jade, aí no norte do estado, bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC. Meio-dia, é isso mesmo. De acordo com o informado pelo Departamento de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, a BR-280 precisou ser interditada ali no quilômetro 269 devido fortes chuvas. Se formou por ali, Fernando, uma lâmina de água que infelizmente precisou ser interditada. A gente atualiza para vocês também agora que ela está operando de forma parcialmente interditada agora nesse momento. Ontem ela precisou ser totalmente interditada. As equipes, inclusive, estão monitorando o local agora e o nível de água da rodovia deu uma baixada. Com o trânsito em meia pista, é necessário aí que os motoristas redobrem a atenção para passar ali nesse trecho 269 na BR-280. E, Fernando, não é só a BR-280 que segue interditada após fortes chuvas. Tem outras interdições aqui no norte do estado. A gente atualiza também para vocês, como, por exemplo, a BR-470 também em São Cristóvão do Sul. Há um bloqueio total por conta de rachaduras ali na pista no quilômetro 218. E também o mesmo está acontecendo no quilômetro 239, ainda na BR-470 em Curitibanos. E no quilômetro 112 também, na BR-282 em Alfredo Wagner. O DENIT afirmou que está trabalhando juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Prefeitura e também outros órgãos competentes aí para estabilizar a situação. Mas a gente informa vocês e atualiza também, a gente vai seguir acompanhando. Por enquanto, essas são as informações. Atenção redobrada aí para os motoristas.
Rodovia que está parcialmente interditada na região norte do estado. A informação sempre ao vivo. Está acontecendo? A Jade mostra direto de Joinville, direto do norte do estado. Obrigado, Jade. Vou seguir por aqui, vou continuar ao vivo na programação, porque agora é hora de falar com o PC. Vamos começar a repercutir esta polêmica. Recordando para você que chega agora aqui no nosso meio-dia, Roberto Azevedo já trouxe esse assunto na sua primeira participação. Um vereador de Blumenau disse o seguinte: fui lá na barragem de José Boatê, fiz o conserto e fechei as comportas. Agora a discussão é, o governo do estado sabia, teve autorização, as pessoas que estavam envolvidas nesta operação, com solda, com liberação, com equipamentos hidráulicos, essas pessoas, elas eram especializadas ou o governo do estado fez um grande improviso, né, para o fechamento da barragem? Roberto, comigo, vamos diretamente a Blumenau conversar com o PC, que conversou com esse vereador para esclarecer tudo em instantes. Nós conversamos também aqui no nosso meio-dia com a Defesa Civil. O PC e o vereador ao vivo de Blumenau. Conta pra gente os detalhes desta história, PC. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Azevedo. Bom dia a todos. Qual é, afinal, o papel de um vereador? Criar, discutir e criar as leis de um município, fiscalizar o executivo e também defender os interesses de uma população, da sua população. Foi exatamente o que fez o vereador Carlos Wagner, o alemão. Ele é vereador, está no segundo mandato, é do União Brasil, é empresário também. E o vereador, ele foi sim, Fernando, decisivo na retomada da operação da barragem de José Boatê no momento crítico da enchente. Naquele sábado, naquele final de semana, do dia 7 para o dia 8, quando a projeção da Defesa Civil, que a enchente em Blumenau poderia chegar a 10 metros, o nível do rio Itajaí-Açu poderia chegar à marca de 10 metros acima do seu nível normal. Com a barragem inoperante, porque os equipamentos foram danificados, e o alemão que tem, é importante destacar também, uma certa experiência no assunto, porque ele, junto com empresários do bairro Fossar, criaram um dique para acabar com alagamentos daquela região. Ele tomou essa iniciativa sim, mas a gente vai esclarecer melhor esse assunto agora. Foi uma iniciativa própria do vereador, desembolsou dinheiro mesmo do seu bolso para consertar os equipamentos danificados lá, para colocar em operação a barragem, para poder fechar as comportas e trazer alívio para a população aqui do Médio Vale. Vamos conversar agora com o vereador Carlos Wagner, assessor dele que participou da operação dele lá em José Boatê também. Vereador, explica para nós. Na quarta-feira, no dia 4, quando começou a chover para valer, a informação que foi divulgada na imprensa é que a Defesa Civil de Santa Catarina descartou operar a barragem de José Boatê, porque a equipe técnica da Defesa Civil considerava um risco operar de forma improvisada e manual a barragem de José Boatê, pelas condições e circunstâncias atuais. E aí no final de semana vocês foram lá e provaram ao contrário, que dava sim para fechar as comportas. Essa iniciativa partiu do senhor? Bom dia. Bom dia. Na realidade, a gente acompanha já José Boatê há 20 anos, desde que vai fazer 20 anos que foi depredada. E nesse período de lá para cá, ela funcionou sempre com uma bomba manual. E o que deixou muito a desejar é que a gente sabia sempre que existia esse caminhão manual. Então a gente estava sempre seguro aqui em Blumenau e na região para baixo da José Boatê que existia a bomba manual. Um caminhão hidráulico que ia até o local e fechava as comportas. Isso. E aí, nesses 2 anos eu fiquei procurando, eu não achei o caminhão. E depois de um longo tempo eu consegui achar o caminhão. O dono do caminhão que prestava o serviço. A empresa que fazia o serviço, já que abriu e fechou várias vezes. E como a gente estava aguardando uma licitação do dia 10 de dezembro do ano passado, para poder fazer toda essa parte nova. A reconstrução da barragem. Exatamente, daí também não saiu, e daí ficou a história com os indígenas. Mudou o governo. Mudou o governo, e daí fica assim, e vinha muito água. Muita água vinha, eu fiquei 100 dias avisando todo mundo. Corri praticamente tudo que precisava correr, eu corri, para nós fazer uma bomba dessa manual. Nós fabricamos essa bomba. E no final das contas, na sexta-feira, antes da enchente, a Intersindical nos chamou. As entidades empresariais aqui da cidade? Da cidade nos chamou e perguntou: Alemão, tem solução? O hidráulico está lá, é só montar. O senhor descobriu onde estava o homem, o profissional? Sim, o seu Antônio Murara, que era o proprietário da empresa, E nós ativamos o mesmo caminhão. Então fomos lá, fechamos o dique, que daí deu a confusão, que daí tacaram fogo nos equipamentos. Ficou
Mandamos vir um aparelho de solda de helicóptero, que foi madrugada. Para soldar os cabos hidráulicos. E onde é que nós ia arrumar um soldador naquela hora? Não tinha soldador. Não. E aí o advogado, o chefe de gabinete que fez o trabalho. Ele tinha 10 anos de parte mecânica, né, antes de ser jurídico, então foi o que salvou realmente a cidade. A gente só fez só uma parte, né? Tá, então só para esclarecer, o chefe de gabinete é advogado, mas também tem curso técnico e mecânica. E foi ele que fez o trabalho da soldagem. Passou a noite lá, irmão? Pois é, a missão que o alemão incumbiu ali foi para ajudar na negociação, né? Então essa parte jurídica, nós fomos no sábado às 7 horas para José Boatê e não fechou o acordo lá, não resolveu por um pequeno detalhe lá. E a operação começou à noite. Infelizmente os índios fizeram um cerco lá, atacaram fogo na estrada, derrubaram árvores lá. Tivemos que passar a noite lá, ficamos mais de 20 horas lá, parados lá e até operar a barragem efetivamente, né? Então a sorte foi detalhes, né? A pessoa no local certo, na hora certa, no momento certo. Muito bem, agora é importante esclarecer o seguinte, Alemão. Então a Intersindical em Blumenau, os empresários te chamaram e perguntaram, tem solução? Você disse, sim, tem solução. Mas a Defesa Civil considerava arriscado realizar essa manobra de forma improvisada e manual. Vocês provaram que sim. Essa situação demonstra um despreparo, um desconhecimento e até uma desorganização da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina? Olha, uma parte eu concordo com eles, né? Mas assim, a solução não ia fazer diferença se ela não fechasse. Ia fazer muita diferença se ela não fechasse, que era 2 metros a mais de água. E pensa nas pontes de Birama, de Apiúna, que já tinha um problema muito sério, né? Então assim, o governador teve o pulso firme, tá, de mandar fechar e ordem dada, missão cumprida. Então, assim, precisava só disso. E tanto que abrimos uma e a outra agora é só questão de fazer um reparo, que podemos abrir a qualquer hora. Porque essa transação toda vai demorar, não é fácil. Governo federal, estadual, município, então, assim, nós precisávamos resolver rápido, né? E por um custo bem acessível, e é isso que deu. Então, quando tu diz, o governador teve a coragem de autorizar, então o governador, ele acabou descartando, então, a orientação técnica da Defesa Civil e seguiu o pedido aqui da nossa região. Isso, e não foi só da nossa região, né? Nós estamos falando de 1 milhão e poucos habitantes para baixo, né? Então, assim, foi muito importante a decisão dele e também foi muito importante que tudo deu certo, tudo na hora certa. Tá? Agora, assim, o que passou, nós temos que resolver isso, gente. Né? Porque, é uma solução já de 20 anos. Tá? Improvisada. Nós temos que resolver. Tá? Eu acho que assim, que agora vamos aproveitar a situação, porque assim, a dezembro vem mais água. Tá? A previsão do El Niño e Aninha não vai parar por aqui. Tá? Então assim, vamos tomar força nisso aí. Eu acho que a iniciativa privada pode ajudar também, tá? Fazer um pacotão aí, todo mundo tentar resolver isso aí. E tu tirou do dinheiro do bolso mesmo? A informação que a gente tinha era 60 mil. Foi quanto que o senhor tirou do bolso? Não, nós antecipamos porque assim, tu não vai conseguir convencer alguém que depois alguém vai pagar. Né? Então, assim, a gente antecipou, nós acertamos para ele por hora, acabou o serviço, pagamos, né? O caminhão, isso aí ficou uma plataforma praticamente 3, 4, 5 dias com guincho, né? Era um negócio, e assim, precisava pagar. Então, pagamos. Do teu bolso? Agora a Intersindical vai correr a nossa vaquinha aqui, né, para resolver esse problema. Vai passar o chapéu. 45 mil? Deu 44 mil esquerbados, mais 4.700 de guincho que ainda falta eu acertar. Mas... 50 mil reais? Foi isso aí. Tá. 50 mil reais e assim, por muito pouco se fez muito. Né? Agora, foi uma decisão que precisou de muita mobilização aqui dos empresários, uma ação sua também que foi decisiva, mas o governo do estado demorou a agir? É que assim, na realidade, é difícil o governo, porque assim, a gente está falando... Né? Não é de hoje, eu estou mexendo com isso aí há mais de 3 anos. Tá? Então, assim, talvez agora esse susto resolva para tentar resolver isso de vez. Porque aqui nós temos problema federal, nós temos uma ordem que o governo já foi executado em 2018. Tá? Se sair um boato aí que a barragem ia romper, aquela barragem dura 1000 anos. Nós temos um laudo técnico, tá? Que está ali, de 2021. Ela não tem problema nenhum, ela tem problema de estrutura de mecânica, que foi depredada, mas ela, em termos de dizer que vai ser uma brumadinha, que vai estourar, isso foi uma mal vergonha. Nós temos um laudo técnico disso aí do governo federal. É falácia. Então, assim... Tá certo. Parabéns pelo trabalho, vereador Carlos Wagner, o alemão. Vereador, empresário, boleiro e operador de barragens também
aqui no Vale do Itajaí foi decisivo, sim, na retomada da operação da barragem de José Boatê. E lá aos 48 do segundo tempo teve autorização do governador Jorginho Melo para o vereador e a sua equipe irem lá na barragem de José Boatê para fechar as comportas para alívio aqui da população do Médio Vale. Voltamos ao estúdio. Com você, Fernando. Muito obrigado, meu caro PC. Agradece o vereador Alemão, o chefe de gabinete também, que foi o soldador. Com eles na tela aqui, a gente diz o seguinte, meus amigos, vai condenar uma ação dessa? Não. De pessoas querendo contribuir com a própria cidade? Foi improvisado? Vai condenar, gente? A ação desses caras aqui foi para ajudar, genuinamente para ajudar. O questionamento agora é, o governo poderia liberar isso, meu caro Roberto Azevedo? É uma grande pergunta que eu não tenho resposta. Talvez seja a pergunta de $1 milhão. Porque o que acontece é que há 11 anos a barragem não estava sendo usada para esse fim. Fecha, abre, comporta. Mas é como disse o vereador, a barragem em si, a parte física, ela é íntegra. Ela é uma das maiores, se não a maior barragem de contenção de águas da América Latina. Não estamos brincando, nós estamos exagerando. Então, o que nós temos que fazer agora é saber, dentro da lei, o que foi feito. A atitude deles tinha que ser feita, era emergencial, foi liberado por alguém. Ele acabou de dizer que o governador passou por cima da orientação técnica e liberou o reparo emergencial, mesmo que improvisado. Tem que se ver agora as responsabilidades. E o que vai ser feito da barragem, né? Não me venham agora com essa história, não, o pior já passou, está com... Não, o vereador agiu, ele tem razão, diz que está cuidando desse caso há 3 anos, mas o que vai ser feito agora, o que precisa ser feito agora para a barragem ter garantia de uma operação técnica de qualidade. 11h56 da manhã, o SBT está repercutindo esta improvisação, de acordo com o vereador a mando do governo do estado, para fechar a barragem de José Boatê. Naquele momento, era a solução encontrada para frear o rio Itajaí-Açu, evitar uma tragédia ainda maior nas cidades de Rio do Sul, Blumenau, até mesmo... Rio do Sul não pega. Rio do Sul é para o outro lado, né? Esse aí vai em direção ao rio Itajaí-Açu, mas aí vai em direção a Blumenau. Para Blumenau foi decisivo. Muito bem. Vamos continuar nessa conversa agora, porque chegou a hora de ouvir o governo do estado, representado hoje aqui pela Defesa Civil. Kaique Guede, nosso repórter, está na sede da Defesa Civil, acompanhou a entrevista ao vivo com o vereador, viu, Kaique? E aí o que nos chama a atenção é esta improvisação de fechamento de uma estrutura desse tamanho que é a barragem de José Boatê. Ela foi autorizada por quem? O vereador disse que foi o próprio governador. Esclarece isso para a gente, direto da Defesa Civil, por gentileza, e se foi a melhor ação a ser tomada naquele momento dentro dos critérios técnicos. Kaique, com você. Olá, Fernando, Roberto, todos que assistem o SCC Meio-Dia. Eu falo direto da sede da Defesa Civil de Santa Catarina e ao meu lado está o Coronel César, ele que é diretor de gestão de desastres da Defesa Civil. Coronel, em primeiro lugar, nós que acompanhamos a entrevista de agora a pouco, diante desse cenário, gostaria que o senhor esclarecesse, por favor, o que houve com relação a essa barragem em José Boatê. Afinal, o vereador diz que foi uma ordem do governador, a Defesa Civil anteriormente já tinha informado a imprensa que não se sentia segura para fazer esta operação. O que houve nesse meio tempo? Bom dia. Bom, a gente já falou bastante sobre barragens, tá? E as pessoas que ouviram a reportagem já têm efetivamente a sua opinião acerca do que aconteceu, mas não sabem efetivamente os bastidores e também não é objetivo nós trabalharmos, né, com toda essa complexidade que foi muito bem narrada, né, pelo vereador lá da cidade. Não era uma operação fácil, ela tinha alguns problemas técnicos levantados. Essa pessoa que fazia a movimentação da barragem já fazia há algum tempo, já há muito tempo. Ele tinha efetivamente os meios necessários, né? E foi feita a operação, bastante complexa, certo? Então, assim, entrar nessa discussão do que foi, que não foi, o fato é que a orientação do governo foi de que fosse operada com critérios técnicos, com toda a segurança para
as tribos indígenas, para as pessoas que lá estavam da Defesa Civil operando, para aqueles que efetivamente, eventualmente, operaram naquele momento, e essa orientação. E nós vamos seguir exatamente isso, buscando os critérios técnicos, e colocando sempre que disponível a estrutura para poder explicar quais são os critérios utilizados para a operação de barragem. O fato é que, ou mais hoje ou mais amanhã, vai ser necessária a operação dela. Aliás, as barragens foram construídas para essa finalidade. Vamos imaginar, então, esse volume de quase 400 e tantos milímetros de chuva que ocorreram no Vale do Itajaí sem as barragens, certo? E reporto a operação que aconteceu em Santa Catarina, com quase 160 municípios registrando danos, decretação de emergência, não atingiu exclusivamente o Vale do Itajaí. Ele atingiu também o Vale do Itajaí, mas atingiu também bacias do Uruguai, as bacias do Iguaçu, que importa Santa Catarina, o sul do estado, que tiveram alagamentos, que tiveram operações, que tiveram mobilizações. Então, e não vai ser só isso, nós vamos continuar com esse fato. A realidade é que as barragens existem para isso e foram efetivamente operadas. Agora, bola para frente, as pessoas que já entenderam, já têm o seu julgamento, continuem com as suas interpretações. Tendo em vista o envolvimento de recursos e de iniciativas privadas, como o Estado, a Defesa Civil, conseguiram qualificar, fazer a análise técnica destes profissionais para que eles, de fato, operassem a barragem? Nós temos assim, é que nem o estado de necessidade, tá? A gente avoca o estado de necessidade, que as coisas acontecem, e depois, numa fase posterior, nós buscamos os meios necessários para poder fazer os ressarcimentos, poder entender as necessidades específicas voltadas para aquilo, e a administração pública ela é pautada com os princípios fundamentais da administração pública que todos nós temos que seguir. Não é uma operação fácil contratar uma empresa da noite para o dia para praticamente fazer a manutenção. Existe muita coisa que já está contratada, esperando condições para poder iniciar, reparos, ajustes, mobilização. Essas reuniões são periódicas aqui do Defesa Civil, mas sim, a gente comenta que o mais importante é que vocês tenham conhecimento disso, e que quem achar que deve ter conhecimento está disponível à Defesa Civil para poder dar todas as explicações, e poder recebê-los para entender como a gente trabalha. Eu acho que esse é o momento, para a gente poder deixar isso bem claro, e todas as entrevistas que foram dadas nesse sentido serão exatamente nesse sentido, de poder esclarecer aquilo que é necessário, sem nenhum comentário de fatos específicos, ou declarações específicas, porque isso não evolui. Isso nos leva para uma situação que precisa ser esclarecida, mas que a gente não evolui. Bola para frente. Neste momento, quem faz a operação da barragem de José Boatê são técnicos da Defesa Civil. Existe no corpo de funcionários profissionais qualificados para tal atividade? Como está isso? Não, os profissionais existem, é um momento de abrir, de fechar, a repercussão que ela tem, até porque não vou ter tempo para explicar o funcionamento da barragem, mas ela tem impactos a montante, tem impacto a jusante, ela tem que ser aberta e fechada num dado momento, baseado em critérios técnicos, até que se possa justificar depois aquilo que efetivamente é as demandas. O que é importante dizer, importante e saber, é que elas cumpriram efetivamente o seu papel. Imagine os moradores da região se não tivesse as barragens, o que seria efetivamente disso, certo? Tivemos alagamentos pontuais, que não foram só em decorrência disso, os municípios foram impactados, ainda temos município com água, tem operações ainda, começam a ser mobilizados as equipes, nós vamos ter chuva durante todo o mês de outubro, serão poucos períodos efetivamente com recesso, mas essa vai ser a realidade. E o mês de novembro ainda é uma incógnita. Então, a gente tem que trabalhar nesses cenários para poder fazer os enfrentamentos necessários. As mortes que ocorreram, todas foram analisadas, foram avaliadas. Essas mortes não precisavam ter ocorrido, foi muito mais uma decisão individual que causou impacto. Salvo as descargas atmosféricas, e aquele caso daquela senhora aqui, ela poderia, quem sabe, estar com um colete ou uma outra situação que evitaria, mas são as contingências. Coronel, diante do que o vereador falou com relação a uma pequena situação em uma das comportas da barragem, segundo ele, que necessitaria de ajustes técnicos, como está hoje a barragem de José Boatê com relação a essas comportas? Dá para observar que a barragem de José Boatê,
ela estava praticamente sem nenhum controle. Ela estava numa operação assim mais à distância. O cenário lá não é um cenário simples, não é um cenário que você leva a uma negociação e você consegue ter acesso a ele de forma imediata. Então, se levar em consideração isso, a gente já tem algumas explicações, né, lógicas, né, por que a gente tem algumas dificuldades também em operar. Né? Veja que até a operação realizada dessa forma, né, com aquilo que se diz que o carrinho, né, ela não foi uma operação simples. Né? Era uma operação que tinha que ter guarda dos meios necessários da bomba, tinha que ter proteção para as pessoas que foram, né? Foi muito bem colocado ali, né, de que assim, eles ficaram sim no aguardo da operação. Não era tão claro assim como parecia. A negociação era complexa, difícil, né? E a gente está suprindo aí, o governo do Estado está cumprindo aí, por meio dos seus ajustes de conduta, né, aquilo que efetivamente é necessário, né? Que é as linhas de alimentação, que é a água, que são os pedidos de ambulância, pedidos de medicamentos, né? Para poder fazer esse atendimento, poder abrir uma possibilidade de poder fazer esses ajustes necessários. Né? Isso tem que ser levado em consideração, não as ações que são obrigadas, mas a complexidade do fato de poder fazer a operação, que não se restringe somente à parte técnica, ela tem outros componentes que são bastante essenciais aí para poder chegar e dizer, não, agora nós podemos operar e com segurança. Por fim, o que os cidadãos catarinenses podem esperar a curto, a médio prazo com relação à operação de barragens em Santa Catarina? Vão ser feitas como sempre foram, com esclarecimento da metodologia, que a hidrologia que está contratada, que opera, que efetivamente tem uma série de meios para tal, até porque não é só a barragem. O volume de água que chega na barragem é um dos componentes. A abertura de uma comporta é outros componentes. O canal extravasor é outro componente. Né? Os vertedouros é outro componente. Para cada uma das barragens, ela tem a sua digital. Né? E não se analisa só a barragem, se analisa o que tem de água montante. Né? E os impactos, inclusive, até a foz do rio Itajaí. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Né? A gente diria que, assim, algumas obras importantes vão ser feitas, né? Isso vai ser anunciado no momento exato, até porque requer contratação, requer licenças ambientais que estão bem alinhadas. Então, algumas posturas pedidas pelos prefeitos ali da região do Médio Vale vão efetivamente ser atendidas, né? Justamente para poder trabalhar. Ninguém está trabalhando com o escopo de que, não, temos que inundar isso, aquilo, aquele outro. Não, muito pelo contrário. Né? Isso causa prejuízos, causa lucros cessantes, causa transtorno, causa um impacto psicológico que certamente por gerações isso não vai se apagar. Então, assim, tem todo um trabalho para ser feito, mas reporto, não só no Vale do Itajaí, em todo o estado de Santa Catarina, com uma condição melhor e com outra pior. Muito obrigado, Coronel. Estes são, portanto, os esclarecimentos direto da Defesa Civil sobre essa situação em José Boatê. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Kaique Guede, com a gente aqui no SBT, confirmando a informação de que sim, o vereador foi lá e executou o trabalho com o conhecimento do governo do estado e da Defesa Civil, que é o órgão responsável por questões climáticas aqui em Santa Catarina. O Roberto tem a visão dele, já vou ouvi-lo aqui no nosso meio-dia. Agora, o problema é a gente estar com uma estrutura que foi construída para evitar enchentes fora de funcionamento. Porque quando se tem a informação de que existe um problema hidráulico e não há viabilidade de fechamento das comportas, mesmo diante de uma forte indicação de previsão de chuva, o erro é grave. E se precisar fechar? Afinal de contas, a barragem foi fechada porque ela foi justamente construída com esse objetivo, senão não existia a discussão há décadas atrás de construção, não existia o investimento na barragem, nas 3 barragens que Santa Catarina tem. Então foi feito o que tinha que ser feito, de forma improvisada, e aí está o problema. Roberto Azevedo, as tuas avaliações com relação à entrevista da Defesa Civil e do vereador. Olha, o vereador alemão de Blumenau, do União Brasil, e o coronel da Defesa Civil disseram a mesma coisa. Usaram a prerrogativa da necessidade extrema. E foi essa necessidade extrema que fez quebrar alguns processos para resolver a questão. Evidentemente, a pergunta ainda é: como se deixou chegar a esta situação? Como se deixou chegar? Os dois, tanto o vereador quanto o coronel, têm razão nas posições dele. A questão é, nós não podemos usar o fator pretérito, quer dizer, já aconteceu, está tudo resolvido, para imaginar que esteja tudo resolvido. Não está. A sociedade catarinense está preocupada.
Se houve uma ação emergencial, é porque tinha que se botar em operação a comporta da barragem. Tem uma delas que já não está mais fechando nem abrindo, está com problema. Só está com uma comporta que faz a operação. O que nós temos que estabelecer agora é não a questão da responsabilidade, mas a questão da manutenção destas barragens. O que vale para Ituporanga, que é a barragem sul, o que vale para Taió, que é a barragem oeste, o que vale para a barragem norte, na opinião da Defesa Civil dada agora, são situações diferentes. Cada uma delas tem uma operação diferente. Até quando e até como nós podemos ficar tranquilos diante de uma situação dessa? Chover em Santa Catarina, vai continuar chovendo. E aí, se tivermos outra situação crítica dessa, esses mais de 400 milímetros de chuva que caíram no Vale do Itajaí, como fica? É a pergunta que está no ar ainda. E aí o seguinte, todo esse investimento feito há décadas, né, a discussão, porque envolve área indígena, para no momento em que o Estado precisou, por conta de uma péssima condição de manutenção, de ato de vandalismo que não justifica o cuidado. O vandalismo aconteceu, não foi o governo que foi lá e quebrou a barragem, mas quem é que opera a barragem? O mínimo é ter o equipamento em funcionamento. E agora o governo assinou, na semana passada, com a vinda do ministro Valdez Góes e também da ministra Marina Silva, o protocolo das águas. Então, ele é mais do que agora o responsável primário da operação das barragens em Santa Catarina, de tudo que está relacionado com hidrografia. Tem que ser feita alguma coisa. Por favor, né? Vamos fazer, e vamos fazer com transparência, porque havia uma licitação em 2018 para consertar a barragem e não saiu do papel. Bom, imagine só, a pergunta aqui, Roberto, é: a iniciativa privada, o vereador que trabalha nisso há 3 anos, teve que contratar soldador, pegar o chefe de gabinete, guincho para trazer gerador. Tu imagina, Roberto, se tivesse sido feito tudo através do meio legal, das contratações. Gente, até hoje, não existia barragem fechada, não existia enchente contida em Blumenau. Então, essa é a discussão. Estão percebendo a gravidade do negócio? Contexto. Não é só resolver o problema da barragem. Tem que resolver a questão da comunidade indígena, que também era um dos processos que causava empecilho no momento do concerto. Então, quer dizer, tem que se fazer um acordo com a comunidade indígena. São 5 aldeias que existem na reserva Duque de Caxias. Tem que se prestar atenção nos povos indígenas, que eles também não são culpados da legislação brasileira ter tutelado eles até onde deu. Eles também têm que ser atendidos nas reivindicações. É um assunto... Aí o coronel tem razão. É complexo demais para a gente olhar só a operação da barragem. Mas o que interessava neste momento era a operação da barragem. 12:12, daqui a pouco o Roberto volta com a gente aqui no meio-dia com outras da política. E agora a gente segue, Gabi Ravasco. De acordo com a Defesa Civil, a dragagem do canal de acesso ao porto de Itajaí, que serve para garantir a entrada e saída de navios maiores, também teve um papel fundamental para reduzir as inundações na cidade. Vamos até Itajaí conversar com a repórter Cris Pinheiro, que vai nos trazer mais informações. Cris, se essa dragagem, que é feita mensalmente, não tivesse acontecido, a situação em Itajaí poderia ser pior, é isso? Boa tarde para você. Bom dia, Gabi. Bom dia, Gabi. Bom dia a você que nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Teria sim, viu, Gabi? A dragagem, como você falou, impacta aí diretamente na economia do complexo portuário, porque ela mantém aí a profundidade de 14 metros necessários para navios de até 360 metros entrar aqui no complexo portuário, e agora está contribuindo também para impactar de forma positiva nas enchentes, nas cheias aqui em Itajaí. Nesta registrada agora em outubro, essa draga de
injeção de água, ela atuou diretamente, diariamente e impactou aí, contribuiu para esse escoamento das águas. Uma vazão histórica, Gabi, para a cidade, maior que registrada na enchente de 2008, como nos conta aí o engenheiro do Porto de Itajaí, que inclusive nos traz mais algumas novidades. Vamos conferir. Nós temos os índices normais aqui do nosso canal em torno de 250 a 300 metros cúbicos por segundo. Nós chegamos nesse momento numa incrível vazão de 3.300 metros cúbicos por segundo, 11, 12 vezes maior do que o volume normal. Que essa dragagem hoje ela acontece até o final do porto organizado, quando é a obrigação do porto e do município fazer. Um projeto a montante já está sendo previsto com o governo do estado para que ele aconteça do final ali do porto organizado até a 101, fazendo com que a profundidade chegue a 10,5 metros. Isso faz como se fosse uma represa de forma horizontal, e isso com certeza iria mitigar o impacto de eventuais cheias no futuro. Ajudando aí, inclusive, as áreas ribeirinhas, né, Gabi? Falando um pouco aqui do canal de acesso ao complexo portuário, 5 navios continuam fundeados e durante esse período 38 foram desviados. E uma última informação antes da gente encerrar: a Defesa Civil de Itajaí solicitou a inclusão no decreto de emergência do governo do estado. Com isso, vai ser possível aí solicitar o saque do Fundo de Garantia para as famílias atingidas. A gente vai acompanhar e traz mais informações aqui ao longo da semana no SCC Meio Dia. Volto contigo, Gabi. Obrigada, Cris, pelas suas informações. Logo a gente volta a conversar. Agora nós vamos até o sul do estado. Nós aqui do SCC Meio Dia temos acompanhado as obras que estão acontecendo em Criciúma. Algumas têm data para entrega prevista para o dia 4 de novembro. Vamos saber, então, como está o andamento dessas obras. Vamos conversar com o repórter Maicon Marinho, que está ao vivo em Criciúma e vai nos atualizar, né, Maicon? Qual dessas obras você está nesse momento e como está a situação por aí? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Pois é, eu tô aqui na Praça do Congresso, que é uma praça no centro de Criciúma, e agora, dia 21 desse mês, vai fazer 11 meses que a praça foi cercada, fechada, para que começassem as obras. E agora a gente vai mostrar para vocês como é que tá aqui o espaço todo. Está um verdadeiro canteiro de obras nesse momento. Ó, tem bastante coisa em obra aqui na Praça do Congresso. As obras iniciaram no dia 22 de novembro do ano passado. A praça tem pelo menos mais de 13 mil metros quadrados de espaço, de extensão, né? E vai contar com espaço pet, tem brinquedos para crianças. Um coreto também foi construído aqui. O Isaac vai mostrar para vocês. É um coreto que foi construído que não tinha antes na praça. A iluminação toda da praça foi revitalizada, fica em LED agora. A praça vai contar também com acessibilidade, além do lago, que está aqui atrás, à minha esquerda. Aqui tem um lago que está sendo reformado. Ainda tá vazio, na verdade. Ainda vai ser mexido, com certeza. Mas vai contar com esse lago novamente reformado. O valor da obra aqui da praça foi um pouco mais de R$ 2.300.000 investido aqui. A previsão de entrega segue mantida para o dia 4 de novembro, então, com o assentimento das luzes de Natal. A praça, a diferença da outra vez para agora, é que a praça nesse momento vai ser entregue cercada. Antigamente não tinha cerca, então, segundo o município, é uma forma de garantir, então, a segurança de todos que vêm usar o espaço aqui. Mas, realmente, pelo projeto que foi apresentado pela Prefeitura, o vídeo que foi apresentado, faltam bastante elementos, mas como faltam 17 dias para a entrega da obra, pode ser que até lá tudo seja concluído e entregue exatamente no dia 4 de novembro. Eu volto com vocês no estúdio. Gabi, Fernando. Obrigada, Maicon, pelas suas informações. Vai ficar linda essa praça, hein? Dia 4 de novembro a gente volta aí para conferir de perto a conclusão da obra. Torcemos para que fique pronto nesse período. Obrigada aí pelas suas informações. Seguimos com SCC Meio Dia. Fernando. Daqui a pouco o esporte com a Dominique Cabral aqui no nosso Meio Dia. Deixa eu falar para você da fiscalização. Os agentes de fiscalização trabalham para a desocupação da antiga rodoviária de Florianópolis, que fica ali na Avenida Mauro Ramos com a Avenida Hercílio Luz. Um prédio muito antigo que foi sublocado para comerciantes e está no meio de uma polêmica. Ministério Público e Prefeitura querem desocupar o prédio. Inclusive, já deram 2 prazos para os comerciantes saírem dali. Alguns já vazaram. Agora, novidades no caso. Você vai entender como que essas locações eram feitas. Um comerciante chegou a dizer para o nosso repórter, afirmou ao nosso repórter Thiago Pires, que é o dono. Tem até escritura pública.
O prefeito Topázio Neto também foi ouvido aqui pelo jornalismo do SBT e explicou o motivo da desocupação e o que deve ser feito no espaço. É o que a gente vai descobrir agora, ao vivo do local. Tiago Pires, quer dizer que você achou o dono do prédio, Tiago Pires? E aí, como é que fica, hein? Prefeitura diz que o prédio é público. Ministério Público pediu desocupação. E agora tem gente dizendo que é dono? Tiago Pires, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você, para a Gabi, a todos que nos assistem. Verdade, Fernando. Não é dono do prédio, mas é dono de um dos boxes que aqui a gente conversou. Mas só para dar um panorama antes aqui da situação, está igual ontem, viu? Até a gente vê aqui que tem um dos estabelecimentos que já estão com os armários ali fora e tudo mais, mas o panorama é o mesmo. As pessoas que estavam abertas ontem continuam e os que estão fechados já foram embora e alguns estão retirando agora. Oficialmente, nós temos 7 boxes que estão com liminar trabalhando, tá? Embora o prefeito falou em 10, 11, mas nós temos a informação de 7, então não temos a clareza de quantos estão trabalhando por liminar. Mas o fato é que a maioria já fechou por aqui. Aquela ação que a prefeitura disse que viria com o PROCON, com a Guarda Municipal, também com agentes de vigilância, isso não aconteceu, viu? Apenas 3 funcionários hoje do município, da Secretaria de Patrimônio, de Infraestrutura, estiveram por aqui conversando e tudo mais, mas foi uma tímida passagem e já não estão mais presentes no local. O fato é esse, está tudo tranquilo por aqui. Agora, nós tentamos desde o início, desde a segunda-feira nós estamos vindo aqui, né? Tentamos conversar com alguém da prefeitura e sempre por nota, dizendo que viriam fazer essa fiscalização. Dessa vez o Kaique Guede, que estava em uma outra agenda, encontrou o prefeito e questionou sobre a situação aqui do antigo terminal. E ele disse algumas palavras em relação a o que está sendo feito para resolver essa situação. Vamos ouvir. Bom, nós estamos tratando com bastante tranquilidade. Nós temos ali diversos comerciantes. Há uma recomendação do Ministério Público de que haja uma desocupação por diversos motivos, dentre eles a questão estrutural do prédio. Nós notificamos todos os comerciantes. Alguns já deixaram o prédio, já tem box fechado porque as pessoas saíram. Outros tantos, 11 ou 12, ganharam na justiça ações para que permaneçam enquanto se discute a desocupação. Aquele prédio realmente ele precisa ser regularizado há muitos anos. No passado, existiu a concessão de uso do espaço público por 10, 15, 20 anos. E algumas dessas pessoas, imagino eu, que como não ficaram esse tempo todo, cederam essa concessão para novos inquilinos e usaram a imobiliária para isso. Está tudo sendo levantado no âmbito do Ministério Público, a nossa Procuradoria também está envolvida nisso, a nossa área de fiscalização, e nós vamos regularizar todo aquele espaço. Agora, a minha grande preocupação é que eu tenho a percepção de que estruturalmente aquele espaço não serve para outra utilização. Se ele não servir, eu não tenho dúvidas que a gente vai demolir aquele espaço e reaproveitar aquele terreno que é um espaço nobre na cidade. Agora, eu não posso correr o risco de deixar pessoas trabalhando lá ou reusar o prédio que tenha risco estrutural ou que custe muito caro para ser revisado. Então, nós ouvimos aí o prefeito Topázio. Por que não vai ser tão simples assim? Olha, eu conversei hoje com um dos proprietários de 2 boxes aqui do local que esteve presente porque o inquilino dele estava se retirando e ele esteve conversando comigo. E ele já me encaminhou, inclusive, Fernando e todos que nos assistem, os registros do cartório da sua escritura, falando, e eu acabei de ler aqui, que ele é proprietário do local. Como que ele adquiriu? Pois ele explicou pra gente tudo, desde o início, como é que hoje ele é dono de um dos boxes aqui do local. Pode rodar. É Santo Anjo, porque hoje uma Cunha, que ninguém conheceu, eu não conheci, esse prefeito, vocês talvez não conheceram, construiu a rodoviária, vendeu as salas para as empresas de ônibus. Todas as empresas de ônibus na época. Depois, como foi o doutor Amin ali, no Esperidião Amin, construiu lá embaixo, na época, né? Essa que é hoje, a outra rodoviária, as empresas pegaram, se mudaram para lá e venderam essas salas, repassaram para a terceira, para a segunda, no caso, né, que o Osmar Cunha tinha vendido para eles, e eu comprei da Santo Anjo. Então, simplesmente a Santo Anjo foi no cartório Luz, que era na Felipe Schmidt, comigo, fez a escritura, passou a escritura, que tinha do Osmar Cunha, né? Vamos falar do doutor Osmar Cunha, que era o prefeito na época, né? Eu não conheci. E repassou para mim. Aí eu paguei 90 milhões de cruzeiro. Fizemos a escritura, tô com o IPTU em dia. Então, na minha... O senhor paga IPTU desse espaço? Tá em dia.
7 mil e poucos reais que estão cobrando aqui, é do mais caro. Se tem que resolver aí, eu acho que o doutor Topazio ali, tinha que chamar os proprietários das salas, porque dentro é público. Sim. Lá dentro é público. Isso, é claro, é um assunto para Roberto Azevedo comentar, mas com a sua inteligência e conhecimento de causa. Agora, não vai ser tão fácil assim não, Fernando. Nós estamos com essa escritura em mãos, inclusive o registro aqui do cartório Luz, desde 92, com este pagamento. Ele se equivocou ali, que está em 60 milhões de cruzeiros que ele pagou na época. E a desocupação é fácil de fazer. Agora, eu quero ver como é que vai demolir algo que tem dono. Como que pode? E como que algo que não tem dono está pagando IPTU? E eu estou com ele em mãos aqui, o seu João pagou R$ 6.300 o último IPTU aqui nesse espaço. Como que não tem dono? Se tem, inclusive, pagamentos de IPTU para o município. Isso não vai terminar aqui. Essa novela vai longe. E a gente, é claro, vai estar acompanhando passo a passo, capítulo por capítulo. Porque, diante de tudo isso, eu não estou entendendo mais nada. Se tiver alguma informação aí, Fernando, me ajuda, porque eu já não estou entendendo. Tem dono ou não tem dono? Eu estou vendo que tem. O município diz que não. E aí? Volto contigo. Obrigado, Thiago Pires. E aí, Roberto Azevedo? Olha, esta informação é daquela que balança toda a estrutura e não é do prédio. Não é do prédio. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Desde o início dos comentários, eu tenho falado de pessoas que foram enganadas de boa fé. Quer dizer, o indivíduo que aluga de uma imobiliária pressupõe que ele está alugando um imóvel que está regularizado. Pode estar sendo enganado de boa fé. A pessoa foi de boa fé, paga o aluguel. A imobiliária pode estar sendo enganada porque acredita que tem um título de propriedade de uma pessoa e agora aparece o primeiro título de propriedade. Aparece a escritura. Muito bem narrado por ele. Eu usei essa rodoviária várias vezes. E realmente havia os boxes das empresas de ônibus. A Santo Anjo, de quem ele comprou, era uma delas. Santo Anjo da Guarda. Então, o que a gente tem que fazer agora? Tem que se determinar. Tem que demolir o prédio? É uma questão estrutural? Tem que se tomar essa atitude? Vai ter que indenizar todo mundo. Vai ter que indenizar quem alega ser proprietário e tem como provar. Alega quem alugou com autorização de um proprietário porque confiou nesse proprietário e de quem paga aluguel para manter o estabelecimento funcionando. Vai ter que indenizar todo esse pessoal. Não pode simplesmente passar, não, o prédio tem que ser demolido. Se há uma decisão técnica, põe abaixo. Agora, tem que se ressarcir essas pessoas que estão aí e se estabelecer, sendo absolutamente verdadeiro o que disse o proprietário, e até agora não temos motivos para não acreditar nele, foi na administração do ex-prefeito Osmar Cunha, que hoje é até nome de rua na capital do estado, eu o conheci, que passou estes imóveis com escritura pública. E aí? Vamos fazer o quê? O imóvel, e aí tem que se averiguar outra informação que agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha, seu Fernando. A prefeitura diz que não recebe nada por esses imóveis. IPTU é um imposto, é a prefeitura que recolhe. Alguém está dando falsa informação ou está se valendo da desinformação. R$ 7.000 de IPTU? Bom, é um R$ 7.000 de IPTU. Não, é uma zona nobre da cidade. Né? Sabe o que está estranho nessa história? Está desocupando por qual motivo? Vamos deixar claro isso? Nós queremos construir um novo prédio, nós vamos construir uma praça. O que tem até agora, a gente está acompanhando esse caso, são possibilidades. Tem que desocupar, o prédio será demolido. Para quê? O prefeito e o Ministério Público têm o mesmo discurso nesse exato momento. O prédio está com falhas estruturais graves. O prefeito acabou de dizer, para fazer a reforma e deixar ele em condições, é muito caro. Ou seja, a prefeitura, que é o proprietário original, vamos partir desse princípio, não tem interesse em reformar. O Ministério Público vê irregularidades e possibilidades de risco para as pessoas que trabalham lá dentro. Esse seria um bom motivo, mas cadê o laudo técnico? O que chama a atenção é que na entrevista que o Topazio concedeu ao Kaique agora primeiro a gente precisa resolver a questão da saída e dos comerciantes, para depois decidir o que vai ser feito. Então ainda coloca em dúvida até mesmo se o prédio será demolido ou não. Então, gente,
Vamos deixar mais claro, precisa ser demolido para ontem, vai cair na cabeça de alguém. Porque senão fica essa dúvida, vai, não vai, estica um prazo aqui, estica um prazo lá. Fica uma discussão meio que desnecessária se não... Você já ouviu essa palavra várias vezes, insegurança jurídica. É o que está acontecendo ali, insegurança jurídica. Ninguém sabe o que vai acontecer. Nem a prefeitura se vai reaver valores, nem quem tem a propriedade se é dono mesmo, nem quem está pagando aluguel e tem um estabelecimento. Ninguém sabe. Então, é a tal da insegurança jurídica. Obrigado, Roberto. Agora seguimos aqui o nosso meio-dia. Outras informações chegando com a dona Gabi Ravasco. Desde a semana passada, as praias estão cheias de entulhos que foram trazidos pela maré alta. A limpeza deve ser finalizada, ao menos para as praias do leste aqui de Florianópolis, até a próxima sexta-feira. A Angélica Varaschini foi conferir de perto como está acontecendo esse trabalho. Vamos ver. Olá, Fernando, Gabi, né? Como vocês podem perceber já nas imagens, a limpeza das praias que estão acontecendo aqui em Florianópolis. Nós estamos na Praia da Joaquina, né? Com muita madeira que a maré alta trouxe depois das chuvas dessas últimas semanas aqui em Florianópolis. O pessoal aí da prefeitura já está fazendo a limpeza e a ideia é que até sexta-feira toda essa área, não só aqui da Praia da Joaquina, mas também das outras praias de Florianópolis, já seja recolhida, feita essa limpeza e recolhida principalmente essas madeiras. Mas eu estou aqui com o Alcebiades, ele que é um dos responsáveis por essa limpeza. Alcebiades, como é que está acontecendo isso? Qual é a projeção de vocês para realmente deixar essas praias limpas? Bom dia, a nossa projeção é até sexta-feira, como você já falou, deixar todas as praias limpas. A grande maioria do serviço até agora foi feito manual, agora que a gente está conseguindo botar os maquinários, porque os maquinários estavam na manutenção das ruas, né? E acredito que até sexta-feira, uma grande força-tarefa, a gente vai deixar todas as praias limpas. O lixo ficou mais na parte de leste, então ficou mais concentrado, não se espalhou durante toda a ilha, então acredito que vai ser mais fácil dessa vez. Pois é, e hoje aqui a gente está vendo as madeiras, mas não foi só isso que o mar trouxe, né? O que principalmente vocês recolheram, Alcebiades? Teve de tudo, né? A gente sofá, colchão, geladeira. Hoje ficou a madeira, que a madeira vai ganhar o destino correto, que vai para fazer cepilho lá no picador, no CVR, né? Então, mas teve de tudo. Já tiramos o lixo, a gente conseguiu tirar já. E o que vocês perceberam principalmente? Realmente foi muito esse estrago? A maré trouxe muita coisa? A maré trouxe muita coisa mesmo. Dessa vez veio, acredito que veio dos rios lá da região do Vale do Itajaí, né? Das outras chuvas, geralmente é só nos nossos rios aqui, no Palhoça, Biguaçu. Dessa vez veio de fora. E Alcebiades, além disso, né, de toda essa limpeza em relação ao que a chuva trouxe, né, vocês também já estão se preparando para a alta temporada aqui em Florianópolis. Então vai ter uma força-tarefa, vocês vão ter que fazer mais contratações para cuidar da limpeza das praias? Sim, a gente está preparando uma contratação de 160 funcionários para a limpeza das praias, 2 tratores para fazer a retirada de todo o lixo da praia. Quanto já foi recolhido desses lixos agora aqui? Vocês têm ideia? A gente tem uma estimativa de mais de 80 toneladas de lixo. Que deve chegar ainda mais, né, Alcebiades? Deve chegar ainda mais, eu acredito que vai dobrar ainda. Porque tem outras praias que a gente não conseguiu ter acesso ainda. Tipo a Galheta, que é um serviço totalmente manual, que a gente não consegue botar a máquina. E está bem feio, também tem a Praia do Moçambique, que também está bem feia. Então a gente acredita que vai dobrar essa produção desse lixo. Tá certo, Alcebiades, obrigada. E essa é a situação, né? A limpeza está sendo feita e a ideia é que até sexta-feira, então, seja limpas essas praias, mas claro, né? Tem muito mais, como o Alcebiades disse, outras praias que também foram atingidas devido a essas chuvas e aí essa limpeza é extremamente importante. Como o Alcebiades falou, para essa alta temporada, além da contratação, né, de 160 profissionais, tem também contratação de 6 motoristas, 2 tratores coletores de praia, além de 810 lixeiras móveis, 50 roçadeiras e 28 sopradores, além da aquisição de 420 mil sacos de lixo e alocação de 2 veículos
4x4 com caçamba por 3 meses. Essa é a ideia para manter as praias de Santa Catarina, as praias de Florianópolis limpas para os turistas, para todo mundo que procuram aqui nas suas férias e no verão. É com vocês aí no estúdio. E pra gente aqui também, né, Angélica? Obrigada pelas suas informações. Praia limpa é essencial, a gente vai seguir acompanhando esse trabalho. Agora continuamos falando da chuva que atingiu o estado aqui de Santa Catarina, deixou algumas regiões aí bastante alagadas. A chuva até deu uma trégua em algumas regiões, mas em Otacílio Costa, por exemplo, na Serra Catarinense, o nível do rio Canoas continua subindo. Hoje, gente, ele já está chegando próximo dos 10 metros. E muitas famílias seguem ainda tendo que sair de casa. A gente vai até Otacílio Costa. Olha, neste momento, imagens ao vivo. A gente vê o tanto que está alagada a cidade de Otacílio Costa, atingindo ali algumas residências. A Suiane esteve nessa cidade em outras ocasiões, mas a gente percebe que agora a situação está um pouco pior, está um pouco mais alagada. Olha lá, gente, a água atingindo perto da janela naquela casa. Mas a Suiane vai nos atualizar de como está a situação por aí, quantas famílias estão desabrigadas e a previsão também da Defesa Civil, né, Suiane? Boa tarde para você. Oi, Gabi, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a situação está ficando cada vez mais complicada aqui em Otacílio Costa, isso porque, como a gente já havia trazido, né, com o Nivaldo, responsável aqui pela Defesa Civil, o nível do rio Canoas deve continuar subindo. Mesmo que a chuva pare, fica por alguns dias ainda subindo até estabilizar e depois mais uma semana mais ou menos para a água baixar. Então, ainda tem muitas famílias sendo atingidas, tendo que sair das suas casas. Cerca de 400 pessoas tiveram que sair já das suas casas. Hoje, o total é de 15 pessoas, 15 famílias nos abrigos aqui da prefeitura e no total aí, além de pessoas que foram então para casa de parentes, familiares, são cerca de 100 famílias aí atingidas. E nós estamos em um dos bairros, né, aqui que foram mais afetados, o bairro Pinheiros. Eu tô aqui com uma moradora para a gente conversar. Ela tá ainda na sua casa porque tem 2 andares, né, mas teve que tirar tudo e subir para o andar de cima para não ter nenhum problema. É isso, Jussara, bom dia. Bom dia, isso mesmo, verdade. Aqui eu já peguei a 6ª enchente, somente não saindo em 2017 e agora em 2023, mas a minha casa está submersa, a gente sai somente saindo de barco. Então, essa situação só de barco que a dona Jussara consegue sair, as coisas estão no andar de cima e o receio é de acabar chegando a água, né, até onde estão as suas coisas, isso? Verdade, espero que comece a baixar, que a gente não precisa retirar, porque a gente não tem como mover mudanças no 2º andar devido à sacada e a escada muito alta, mas a gente tem fé que isso aí normalize. Tá certo, e nós conversamos mais cedo com outros moradores também aqui próximo, numa outra rua aqui desse mesmo bairro, do bairro Pinheiro, que nos explicaram também como é que tá a situação de apreensão por lá. Vamos ouvir. Segunda-feira eu já tirei as minhas coisas, né? Ainda bem que deu tempo, que tirei um pouquinho antes daquela chuvarada, né? Senão tinha pegado toda a chuva. Daí. Tô ali com meu filho agora. E tirei minhas coisas, levei lá para Igarinhas. Lá na outra casa, né? Agora, por enquanto, fica na casa do seu filho, mas com receio da água subir mais ainda. Subir mais e lá na casa dele agora. Até tava falando que ele queria arrumar um coisa para nós tirar ali, né? Porque tem criança pequena também, né? E a água vai por baixo e vem aquele cheiro de esgoto, cheiro de tudo que vem, né? Pois é, nós conversamos então com o prefeito aqui do município, Fabiano Baldessar, que nos explicou como que é a previsão aí para os próximos dias. Agora, de ontem para hoje, o nível do rio subiu pouco mais de 3 centímetros. Então, a expectativa é de que as previsões de chuva não aconteçam na realidade, como nessa de ontem para hoje não choveu muito, o nível do rio não subiu tanto, mas ele nos explicou aí que a situação ainda é de apreensão. Vamos conferir. Então estamos otimistas aí que o rio comece a baixar, mas muito serviço, muito trabalho, principalmente no interior. Nós temos hoje 3 localidades interditadas. Se o rio subir mais 20 ou 30 centímetros, teremos o interior, o fundo do campo, que é a maior localidade do município, totalmente isolada. E também, com mais 30 centímetros, teremos o bairro mais populoso do município isolado.
Então, né, nós continuamos acompanhando toda essa situação aqui em Otacílio Costa, torcendo para que, né, não chova mais, que não venha afetar, trazer ainda mais alagamentos por aqui. A situação deve demorar ainda para se normalizar, para o nível do rio realmente baixar e, por enquanto, muitos moradores, assim como a dona Jussara, a única forma de ir para casa é de barco, como no caso a situação dela aqui, né, que está no segundo andar da sua casa, e muitos é só assim para se locomover em alguns bairros, como o bairro Fátima e aqui o bairro Pinheiros, em Otacílio Costa. Volto com vocês. Nossa, Suiane, que situação complicada. Olha, gente, o jeito que a moradora consegue chegar em casa, a gente até fica preocupado, porque pode ser uma situação de risco para a vida dela, da família dela. Que situação angustiante. Daqui a pouco, gente, eu trago os detalhes completos da previsão do tempo. Logo mais, às 19h30, tem o SCC News. E a Cibele chega com os destaques de hoje. Oi, Fernando. Oi, Gabi. Sim, tô aqui para trazer a lembrança, a notícia de que tem SCC News às 7h30 da noite. Eu espero todos vocês para que fiquem bem informados sobre o que é notícia nessa quarta-feira. A gente atualiza as notícias do tempo e traz a previsão, agora sem o alerta dessa chuva volumosa que a gente viveu nos últimos dias. Tem as principais notícias do estado e muito mais. Eu espero todos vocês às 7h30, depois das novelas da tarde. Até lá! Até às 19h30, Cibele, a gente se encontra. E agora nós vamos até a redação do SCC10 conversar com a Ana Paula Bittencourt, porque, gente, uma balsa virou no rio entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Ana vai nos explicar melhor sobre essa ocorrência, né, Ana? Boa tarde. Boa tarde para você também, Gabi, a todos que nos acompanham em casa e também pelo ao vivo no SCC10. Nessa manhã de quarta-feira, Gabi, uma balsa virou durante a travessia do Rio Uruguai, que fica entre Marcelino Ramos, que é no Rio Grande do Sul, e Alto Bela Vista, aqui em Santa Catarina. Segundo informações de moradores, um caminhão estava no transporte no momento do acidente. Dá uma olhadinha como é que ficou a balsa e ela já está virada de cabeça para baixo, né, Gabi? Segundo informações preliminares, 2 pessoas se salvaram e uma terceira estaria desaparecida. Nós não temos confirmação ainda desse desaparecimento, são informações preliminares. Por volta das 10 horas da manhã, essa balsa afundou completamente, já não dá mais para ver a balsa no Rio Uruguai. Por nota, a administração da empresa que opera a travessia lamentou o incidente ocorrido nessa manhã e informou que está mobilizada para prestar todo o suporte necessário aos envolvidos e que não vai medir esforços para apurar as causas desse acidente. A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui no portal scc10.com.br até que a gente tenha certeza se realmente tinha mais uma pessoa nessa travessia para confirmar ou não essa informação que é preliminar. Gabi. Que loucura, Ana, essa ocorrência. Imagina a situação. Agora, o oeste aqui de Santa Catarina, durante as chuvas dessa semana, foi uma das regiões mais atingidas aqui de Santa Catarina. Chapecó, inclusive, teve bastante destelhamento. É isso, Ana? Confirma pra gente, por favor. Isso mesmo, Gabi. A gente segue, então, falando de oeste, né? Chapecó decretou situação de emergência por causa das chuvas e dos vendavais, como você falou, Gabi, ocorridos nos últimos dias. Após um levantamento da Defesa Civil, o decreto foi assinado pelo prefeito João Rodrigues nessa manhã de quarta-feira. O coordenador municipal da Defesa Civil, Walter Luciano, explicou que o decreto permite acelerar processos de compra de material, contratação de serviços e mesmo atendimento humanitário. Foram fornecidas cerca de 200 lonas para residências, então 200 residências atingidas por esses temporais. As pessoas que precisarem de auxílio com telhas, por exemplo, Gabi, podem procurar pelos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, lá da cidade, para fazer um cadastro e receber também o auxílio da Defesa Civil. O volume do prejuízo ainda não foi orçado, mas agora com o Chapecó decretando situação de emergência, são 114 cidades aqui do estado nessa situação, Gabi. Claro que todos os detalhes aqui no nosso portal e a gente segue acompanhando aí a previsão de chuva ou de sol para os próximos dias aqui em Santa Catarina. Gabi. Que situação complicada esse mês de outubro aí, causando problemas em praticamente todas as regiões aqui de Santa Catarina, né, Ana? Obrigada pela sua participação, mas antes de encerrar, vamos dar uma aliviada. Tem Lead Talks, é isso?
Tem Lead Talks, Gabi. Nas nossas quartas-feiras aqui a gente tem Lead Talks, liderança para o futuro, quando o Delton Batista, o presidente do Lead aqui em Santa Catarina, recebe convidados. E o convidado dessa quarta é o Eduardo Smith, que é CEO da Softplan, uma das maiores desenvolvedoras de software do país. Confira um trechinho da entrevista. Nosso propósito é promover transformações fundamentais na vida das pessoas. E quando a gente fala disso, a gente fala dos nossos clientes, dos clientes dos nossos clientes e fala do nosso público interno, né? Então, a Softplan, desde o seu princípio, e isso é do DNA dos sócios fundadores, ela está preocupada em criar um ambiente para a carreira dos nossos colaboradores e também sempre focada no resultado para o nosso cliente final. Assim, é o fim ao cabo, é o motivo pelo qual a gente vive, é a razão pela qual a gente vai ser bem sucedido em entregar valor para os nossos clientes. O papo completo, então, com o Eduardo Smith está aqui no nosso portal scc10.com.br. Agora sim, Gabi. Imperdível, Ana. Obrigada pela sua participação. Boa quarta-feira para você. Você aí de casa, não deixe de acessar scc10.com.br. E agora chegou a hora da gente falar de esporte. Dominique já está por aqui. Domi, com você. Então, bora falar de esporte, porque essa terça-feira foi uma noite para a seleção brasileira esquecer. Após 8 anos de invencibilidade, o Brasil voltou a perder na competição. A gente sabe que perder faz parte, mas a derrota da seleção brasileira para o Uruguai foi a primeiro revés do Brasil em eliminatórias desde outubro de 2015. 8 anos e 37 jogos. Dá uma doidinha, né? E agora a gente muda de assunto e fala de uma coisa super legal. Balneário Camboriú vai ter em breve um centro de desenvolvimento de futebol da CBF. Por isso, Cris Pinheiro está chegando por aqui. Cris, a gente já tem uma data de início e conclusão desse centro. Boa tarde para você. Boa tarde, Domi, tudo bem? Tem sim, Domi. A ordem de serviço vai acontecer amanhã e a expectativa é que ele esteja pronto em até 7 meses. Ele vai ser erguido ao lado da Federação Catarinense de Futebol, que fica no bairro dos Municípios, aqui em Balneário Camboriú. O prédio vai ter capacidade para até 489 pessoas. Vai ser completo, viu? Com sala médica, também de massagem, reuniões, multiuso, restaurantes, lanchonetes, arquibancadas e um campo de futebol em tamanho oficial da FIFA, 90 por 60, claro, além de estacionamento. O espaço é o primeiro de Santa Catarina, é fruto de uma parceria entre a Confederação e a Federação Catarinense de Futebol e também o município de Balneário Camboriú e vai ser custeado através do Fundo do Legado da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, administrado aí, como você falou, pela CBF. Um espaço para treinamento, mas que também vai ser aberto à comunidade. E a gente vai ficar por aqui, claro, acompanhando o andamento das obras e quando ele estiver prontinho, a gente traz aqui em primeira mão no SCC Esportes. Volto contigo, Gabi. Obrigada, Cris, pelas informações. Está aí um centro de treinamento da CBF aqui em Santa Catarina. Muito bacana. E olha só, Santa Catarina está com a corda toda mesmo. Capivari de Baixo será a casa do Mundial de Futevôlei nesse final de semana. De sexta a domingo, a cidade vai ser sede dessa modalidade que é super importante, né? Por isso, Maicon Marinho está chegando por aqui com todas as informações. Boa tarde para você, Maicon. Boa tarde, Dominique. É isso mesmo, o Mundial de Futevôlei 2023 acontece então aqui no sul do estado, no município de Capivari de Baixo, entre os dias 20 e 22 desse mês, no Parque Diamante Mais Energia, e promete trazer atletas de pelo menos outros mais 5 países, entre eles Argentina, Espanha, Estados Unidos, Israel e Áustria. A disputa do World Futevôlei são nas categorias masculino e feminino. São compostos por 2 grupos de 4 duplas, onde todos se enfrentam e os 2 melhores avançam para as semifinais. O primeiro grupo é composto apenas por
duplas brasileiras, o chamado Grupo Brasil, e o restante do mundo, o chamado Grupo Mundo. Na sexta-feira e no sábado serão realizados os jogos das fases de grupos com todas as partidas das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. No domingo ocorrem as semifinais e finais das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Além da disputa profissional, também vai acontecer a competição amadora e também o sub-23 masculino e feminino. Lembrando que a entrada do evento é gratuita. Eu volto no estúdio contigo, Dominique. Obrigada, Maicon, pelas informações. E uma curiosidade inútil, eu faço futevôlei e o meu professor vai estar na disputa, só que pelo time da Argentina, ou seja, então não vou torcer para ele não. E vamos falar de surf, porque 3 brasileiros estão na disputa para a elite mundial. São eles, Samuel Pupo, Mike Rodrigues e o catarinense Matheus Erdi. Os 3 estão nas oitavas de final do Saquarema Pro. Então, bora ver o que cada um precisa fazer para conseguir esse acesso. Samuel Pupo disputa as oitavas de final com o americano Cade Madison. Quem passar já carimba a vaga no Tour. Já quem perder terá que torcer por uma combinação de resultados. O catarinense Matheus Erdi nunca esteve na elite, seria a sua primeira vez. E como ele pode chegar até lá? Se for às semifinais, não depende de nenhum atleta e estará garantido no Tour. Já se for às quartas, garante a vaga na elite se Madison Baker for eliminado antes da semi ou se Michael Rodrigues e Marco Minon caírem antes da final. Se perder para Miriana Bayer, na próxima fase, Matheus já está fora da briga pela classificação. E o último brasileiro na disputa é Michael Rodrigues, que também mora aqui em Santa Catarina, aqui em Floripa. O que ele precisa fazer para chegar até lá? Se ele chegar na final, garante a vaga, mas o caminho dele é um pouco mais complicado. Se perder na semi, precisa torcer por um dos seguintes cenários. Matheus Erdi não chegar às quartas, Jackson Baker perder antes da semifinal e Marco Mignon não ser finalista em caso de derrota nas oitavas ou nas quartas. Michael Rodrigues está fora da briga pela vaga da elite mundial do surf. A próxima chamada do Saquarema Pro acontece hoje, 5 horas da tarde. E é claro, a gente continua acompanhando para ver se a gente vai ter mais brasileiro na elite do surf. É isso, Domi. Vamos seguir acompanhando. E se eu fosse o seu professor, ia fazer você pagar em banco, viu? Isso aí. Obrigada pela sua participação e até amanhã. Até amanhã, Gabi. Tchau, tchau. E hoje, gente, às 1h15, no A Tarde a Nossa, tem um prêmio valendo de R$ 1.800. É o Jogo das Palavras, que vai ser realizado na Praça 7 de Setembro, em Palhoça. Atenção, você aí de Palhoça, dá para ganhar uma boa grana aí no A Tarde a Nossa de hoje, a partir da 1h15. Agora o SCC Meio Dia vai para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Muito bem, de volta ao vivo para todo o estado. Oi, Criciúma, oi, Chapecó, Joinville e Blumenau. Alô, você de Lages na Serra, Grande Florianópolis. Até 1h15 as notícias aqui do nosso meio-dia. A Marcha para Jesus volta a acontecer na capital depois de muitos anos. Várias lideranças religiosas participam deste evento. A Marcha para Jesus, que já está sendo organizada. Vamos conhecer todos os detalhes na reportagem de Kaique Gate. Várias igrejas cristãs reunidas, milhares de pessoas e muita fé. A Marcha para Jesus ela é o maior evento cristão do mundo, né? E estamos agora aqui em Florianópolis depois de 8 anos. Então, ela representa essa oração de Jesus, a unidade, os filhos de Deus unidos em um só coração, em um só sentimento, para engrandecer o nome dele. A expectativa é a melhor da história. Nós estamos trabalhando para promover a maior Marcha para Jesus, não só da cidade de Florianópolis, mas como do estado. E muitas cidades representando regiões têm confirmado sua presença. A Marcha para Jesus acontece no dia 4 de novembro, sábado, a partir das 9 horas da manhã. Os participantes vão se reunir aqui no Parque de Coqueiros e depois seguem caminhando pela beira-mar continental. Florianópolis dá uma demonstração que quando as igrejas se unem para fazer uma marcha como essa, com o apoio da prefeitura, a gente consegue fazer um evento grandioso na cidade. A cidade está esperando entre 80 e 100 mil pessoas nesse dia 4 de novembro. Então,
há muita gente que nunca participou de uma Marcha para Jesus nesses 8 anos, né? E há muita gente que já participou no passado e que agora está com muita sede, né? Quando nós vamos nos lugares falar da marcha, há muita festa. As pessoas estão com expectativa, estão felizes de ter de volta aqui na capital um evento tão importante quanto a Marcha para Jesus. Hoje o tempo continua fechado em todas as regiões de Santa Catarina. Entre o oeste, meio-oeste, Planaltos e parte do Alto Vale do Itajaí, a quarta-feira será de pancadas de chuva e também temporais isolados. Já nas demais localidades, essa chuva ela até pode vir, mas será de forma rápida ou garoa. Ao longo da tarde, intercalando ali com períodos de melhoria. E é importante ter atenção, porque choveu bastante nos últimos dias, então mantenha o risco para deslizamentos e inundações. Em relação às temperaturas, elas ficam mais amenas pela entrada do vento sul, umidade alta e também a cobertura de nuvens. Elas podem chegar no máximo a 26 graus no oeste aqui de Santa Catarina. Meio oeste, a máxima é de 25 graus. Para a Grande Florianópolis, a máxima é de 20 graus. Sul do estado 22 e para o norte a máxima é de 18 graus. Para quem está esperando aquele tempo aberto e firme, não tenho boas notícias. Amanhã não vai ser muito diferente. Continua a condição de pancadas de chuva e temporais no oeste e meio oeste de Santa Catarina. Em alguns momentos, essa chuva pode cair com acumulados mais altos, provocando alagamentos e enxurradas novamente. Já para quem mora nas demais regiões do estado, o dia será nublado e com possibilidade de chuva, mas será rápida a qualquer momento do dia. As máximas na quinta-feira chegam a 22 graus em Chapecó. Joaçaba e Criciúma, a máxima é de 19 graus. Já para Florianópolis, de 18 graus, Lages e Blumenau, a máxima é de 16 graus. A gente segue aí monitorando a situação do tempo aqui em Santa Catarina e te atualiza assim que houver alguma novidade. Agora vamos falar dos brechós. Você de casa já percebeu o quanto eles estão se multiplicando aqui em Santa Catarina? Mas a novidade por aqui são os brechós infantis. Para os pais, é uma opção mais barata e sustentável, né? Quem explica as vantagens da chamada moda consciente é a repórter Júlia Matos. Enquanto os brechós crescem na região da Grande Florianópolis, a ideia de consumo consciente também é adotada, a chamada moda sustentável. A ideia é apostar em peças de segunda mão. As pessoas estão cada vez mais querendo saber a origem dos seus produtos, do que elas consomem, né? E com relação a isso, nós vemos que 70% dos micro e pequenos negócios relacionados a varejo de moda que são abertos aqui em Santa Catarina estão relacionados com a economia circular. Um exemplo disso são os brechós. De acordo com a última pesquisa realizada pela FEComércio de Santa Catarina, o consumidor consciente está se expandindo entre os catarinenses. Atualmente, mais de 600 brechós estão ativos no estado. A pesquisa apurou, por exemplo, que 55% dos consumidores catarinenses já compraram em algum momento da vida itens de moda usado, né? Mas 55% ainda não é um percentual extremamente alto, mas tem potencial para crescer. E os novos hábitos de consumo se refletem na difusão dos brechós, sobretudo nos brechós infantis. Isso porque todo mundo sabe que, normalmente, as peças infantis são mais caras e deixam de servir muito rápido. Para os pais, espaços como esse são uma opção. Percebemos que tinha muito brechó de adulto, mas não tinha nada de loja física no infantil. Tinha muita coisa no online, muitos grupos de mães trocando, querendo vender e comprando, procurando por preço, por qualidade. E a gente percebeu que só tinha isso no online, mas não tinha loja física. Então, a gente teve essa ideia. O preço é muito abaixo do mercado. As pecinhas são pecinhas de qualidade. A gente passa por uma curadoria bem rigorosa aqui na loja. Então, tudo é lavado, tudo é passado e consertado. E a gente coloca para venda. Então, as roupinhas, quem comprar aqui na loja, com certeza, vai ser roupinha de qualidade, já pode sair vestindo. Renata é mãe e cliente assídua do brechó. E como de costume, as clientes também se tornam fornecedoras de peças.
possibilidade de você fazer a transição. Principalmente eu, que sou mãe de 2 meninas, então a gente vai fazendo a transição entre elas e chega um momento em que é necessário a gente adquirir produtos de boa qualidade, como a gente sempre encontra aqui, e de vários tamanhos, de vários modelos e com preço super acessível. Então, né, nesse momento de pandemia que a gente passou, nesse momento em que várias roupas não foram usadas porque a gente não saiu de casa, então quase tudo que eu trago aqui está em ótima qualidade, às vezes até com etiqueta, que ganha vários presentes. Então, é muito importante fazer com que essa moda circule, onde todas as pessoas tenham acesso, onde a gente consiga fazer aquisições de mercadoria sem criar um problema financeiro dentro da família, né? As nossas clientes, elas são as nossas fornecedoras. Elas trazem combos para a gente avaliar e a gente avalia, fica valor de crédito, a gente compra e elas mesmas vêm e trocam por roupinhas maiores, ou para o bebê que vai nascer, ou para dar de presente. Durante a seleção e curadoria das roupas, o objetivo das meninas é que a qualidade do produto não se perca e a maioria dos sinais de uso podem ser corrigidos. Muitas vezes a gente não deixa de ficar com uma pecinha, falta um botão, essa fita não está legal, e aqui embaixo do bracinho está descosturado. Isso tudo é feito aqui, tudo a gente faz. Então, se a roupa está em ótimo estado, ela fica conosco. O que não fica, a gente devolve. Muitas vezes outra atitude muito legal que tem, elas acabam doando, a gente repassa para entidades que precisam. E com o crescimento desta modalidade de comércio, a expectativa é que as indústrias acompanhem a ideia. Indústrias vão ter que se adaptar para criarem processos produtivos mais sustentáveis, substituindo matérias-primas, ou trazendo aí premissas sobre a indústria 4.0, mas um outro ponto que chamou muita atenção foi sobre o varejo de moda. 70% dos micro e pequenos negócios novos que são abertos estão relacionados com a economia circular, ou seja, eles têm muita relação com os próprios brechós mesmo. É importante para a pessoa que não vai mais usar, às vezes ajuda uma pessoa que não teria acesso com roupas tão caras e é uma economia que vem crescendo e é maravilhoso, né? Pensar que outra criança vai poder utilizar aquela roupa e aquela roupa não vai ser, enfim, descartada de forma errada. Tá aí, consumo consciente e economia de dinheiro. Esse combo é entregue por espaços que incentivam a moda circular e os brechós. E como exemplo é tudo, as crianças beneficiadas também podem crescer mais conscientes. A gente já separa doações, tem coisas que a gente traz para o brechó, tem coisas que a gente leva para a CEOV para fazer doações, inclusive estou indo para lá agora, que hoje foi o dia de organizar o guarda-roupa, deixar o coração quentinho e se libertar daquilo que não está fazendo mais parte da nossa vida. No sul do estado começa hoje a 16ª edição da Feira da Empregabilidade em Criciúma. Uma faculdade está oferecendo aos alunos de toda a comunidade esta oportunidade de conseguir uma colocação no mercado de trabalho, conseguir um emprego. Agora, 1h06, imagens ao vivo da feira e o nosso Maicon Marinho vai contar quais são as opções que estão sendo colocadas à disposição lá em Criciúma. Diga lá, Maicon! Oi, Fernando. Oi, Gabi. Pois é, a notícia é boa, até porque a oportunidade não é só para estudantes, mas também para toda a comunidade em geral. Sendo que a feira abre agora a partir da 1h30 da tarde e segue até as 9h30 da noite. Tem pelo menos mais 60 empresas aqui nessa feira, então tem bastante oportunidade para quem realmente quiser trabalhar. E por conta disso, eu vou conversar aqui com o Giovanni Castellan, que ele é pró-reitor aqui da faculdade. Giovanni, quantas vagas, pelo menos, as empresas estão disponibilizando aqui nessa feira, aqui em Criciúma? Boa tarde. Boa tarde. São mais de 3.000 vagas, então o nosso setor de estágio está continuamente com essas demanda de vagas e as empresas precisam de mão de obra de forma urgente. Então, a promoção dessa feira tem esse objetivo, né? Atrair vagas e fazer com que as empresas possam atender os seus quadros, né? Para quem tiver interesse em estar concorrendo a uma vaga dessa, como é que ela pode fazer? A inscrição é gratuita, é só se deslocar até aqui a SAT, que pode fazer a inscrição na hora, a gente faz um cadastro que é rapidinho, até para pegar o contato dessas pessoas. É livre da 1h30 até as 9h30 da noite. Hoje e amanhã, toda a população catarinense está convidada para prestigiar a feira. Essa feira é a 16ª edição, né? Como é que foram as outras? Foi de sucesso? Esperam um grande sucesso também nessa feira desse ano? 16ª edição, esse é o número recorde de empresas, mais de 60 empresas, que demonstra como está a economia catarinense, está pujante, e a gente precisa aproveitar esse momento e arrumar experiências para todas as pessoas.
Tá certo. Obrigado pelas informações. Então é isso, a feira vai seguir então até as 9h30 da noite de hoje e também tem mais amanhã até 9h30 da noite. Então, quem tiver o currículo pronto aí, pode chegar aqui na Feira da Empregabilidade. Eu volto ao estúdio com vocês. Que bacana, Maicon. Uma ótima oportunidade aí para quem está precisando de trabalho e para quem também está querendo empregar. Obrigada pela sua participação. Fica aí o convite para você de Criciúma comparecer a essa feira. Criciúma e região, a galera toda pode participar lá na SATIC. Vamos seguir por aqui. Criminosos tentaram assaltar um policial militar em Florianópolis. Deu ruim. O que eles não esperavam era que um policial militar estivesse armado. A ação criminosa aconteceu na madrugada desta terça-feira. 4 bandidos tentaram roubar o carro do policial militar. Como a gente vê nestas imagens, o veículo, em alta velocidade, para na frente do carro da vítima, do policial. Os criminosos descem do veículo e vão em direção ao PM. Porém, o policial também sai do carro e começa a atirar. Veja comigo. Esse caso aconteceu no bairro Estreito, região continental de Florianópolis. Um dos criminosos foi baleado, enquanto os outros 3 fugiram. Até o momento, não foram localizados. Vale ressaltar que aquela região vem sofrendo com uma série de roubos que tem preocupado os moradores daquela região. Os criminosos se deram muito mal. A vítima era um policial militar. E o pau fechou, hein? O pau fechou em uma funcionária de um posto de saúde foi agredida em São José, na Grande Florianópolis. A servidora pública da Unidade Básica de Saúde, ali do bairro Areias, foi atacada por uma paciente que aguardava atendimento. O caso aconteceu nesta semana. A paciente teria procurado atendimento de emergência na UBS e foi orientada a retornar mais tarde ou buscar assistência na UPA ou até mesmo no hospital. Ela retornou mais tarde alegando muita dor na cabeça e em todo o corpo. Após a chegada do filho da paciente, a situação se agravou. O rapaz agrediu verbalmente a equipe do posto de saúde e a mãe dele foi até o balcão e partiu para as agressões físicas contra uma funcionária do postinho. A Guarda Municipal foi chamada e encaminhou os envolvidos para a delegacia. A Prefeitura de São José, em nota, afirma que está se solidarizando com a servidora agredida na UBS de Areias. Segundo a nota da Prefeitura, houve, sim, depredação do patrimônio público e que, no momento das agressões, a UBS funcionava normalmente, sem filas ou atrasos. A nota afirma que a profissional foi atendida no Hospital Regional de São José com ferimentos leves e está recebendo auxílio jurídico, emocional e físico da Secretaria de Saúde. Que coisa, hein, gente? O que a funcionária tem a ver com o problema da saúde pública no Brasil? Deixa eu chamar aqui a nossa Jade Olímpio, que tem novas informações, porque a Secretaria de Saúde e Saneamento da Prefeitura de Barra Velha, no norte do estado, registrou o primeiro caso de gripe aviária. Traz pra gente os detalhes, Jade. É isso mesmo, Fernando. Infelizmente, a Prefeitura de Barra Velha, juntamente com a SIDASC, informou que registrou o seu primeiro caso de gripe aviária no município. De acordo com a Prefeitura, 8 pessoas, Fernando, foram monitoradas durante 10 dias após terem contato com uma ave da espécie 30 réis de bando, que foi encontrado no bairro Itajuba, aqui no norte do estado, em Barra Velha. O diagnóstico da gripe foi feito, como eu disse, pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícolas de Santa Catarina, após um animal ser capturado por moradores ali da região. A ave foi sacrificada pelo órgão, seguindo o protocolo existente para essa situação. Ainda segundo a Prefeitura, nenhuma das pessoas monitoradas apresentou sinais da doença e todos, inclusive, já foram liberados. Uma ação de prevenção foi realizada na cidade após esse registro feito. E a gente também atualiza para vocês, uma orientação da SIDASC, que é que a população não toque em aves mortas, Foi o que eles instruíram para evitar o contágio e também notificar o órgão. Essas são as atualizações, infelizmente, a gente vai seguir acompanhando. Eu volto com você.
Obrigado, Jade. Agora tem intervalo. De volta para agradecer a sua companhia nesta quarta-feira. Gabi, equipe, obrigado pela parceria. Você de casa, cuide-se. Até amanhã, 11h30, com as notícias de Santa Catarina. Obrigada, Fernando. Você de casa, continua aí que agora tem a Tarde é Nossa.